Se você sente que lhe falta o ar emocional, se experimenta uma sensação de sufocamento em sua vida, em seus relacionamentos, ou até mesmo em sua própria mente, é porque tem segurado algo que precisa ser liberado. Carl Jung descobriu que o apego não é apenas um vínculo emocional com algo ou alguém, mas uma corrente invisível que nos prende a padrões inconscientes, a feridas não curadas e a um medo profundo da incerteza. O problema não é o apego em si, mas quando ele se torna uma prisão. Quando você se apega a um relacionamento que já não te faz crescer, a uma ideia de quem deveria ser, a uma versão de si mesmo que já não existe, é como tentar respirar em um espaço fechado. Jung nos ensinou que o inconsciente tenta se comunicar conosco de muitas maneiras. Através dos sonhos, das emoções que reprimimos e dos padrões que se repetem em nossa vida. E se você percebe que certos ciclos parecem nunca terminar, é porque há algo dentro de você que ainda não enfrentou. Talvez você sinta que, se deixar ir essa pessoa, essa situação ou essa crença, ficará vazio, perdido. Mas essa sensação não é real. É o medo disfarçado de amor. É o hábito disfarçado de necessidade. A verdade é que, quando você solta o que já não ressoa com você, não está perdendo algo, está recuperando espaço para o novo, para aquilo que realmente está alinhado com seu ser. Jung falava da individuação como o processo pelo qual nos tornamos completos, integrando todas as partes do nosso ser. Mas você não pode se completar se continuar apegado ao que já não te pertence. Pense na sua vida como um rio. Se a água para de fluir porque algo a bloqueia, ela estagna, se contamina, perde sua essência. Mas quando você permite que siga seu curso, a água se renova, se purifica e mantém sua vitalidade. Sua alma funciona da mesma maneira. Então, pergunte-se, o que você está segurando que já não te deixa avançar? É um relacionamento que te drena emocionalmente? É uma crença sobre si mesmo que te impede de ver seu verdadeiro potencial? É o medo da solidão, do desconhecido, de não saber o que virá depois? Jung nos diz que a única maneira de encontrar nossa verdade é enfrentando essas sombras, olhando-as de frente e compreendendo que elas não têm poder sobre nós, a menos que continuemos a alimentá-las. O apego é uma ilusão. É a mente se agarrando a algo por medo da incerteza. Mas a vida não se trata de certezas, e sim de evolução. E evoluir significa aprender a soltar com confiança, sabendo que tudo o que é verdadeiramente seu nunca precisará ser forçado para permanecer. Então respire fundo, sinta o peso que tem carregado. E agora, solte-o. Porque quando você faz isso, o ar volta para você. A vida volta a fluir e você descobre que nunca esteve incompleto. Apenas estava segurando algo que já não fazia parte de você. Quando você se apega a algo que já não te pertence, está drenando sua própria energia. Jung descobriu que o inconsciente tenta nos libertar dessas correntes de muitas formas. O corpo se cansa, a mente se confunde, as emoções transbordam. É como se todo o seu ser tentasse te enviar uma mensagem dizendo que é hora de soltar. Mas em vez de ouvi-lo, muitas vezes escolhemos o caminho da resistência, nos apegando ainda mais àquilo que nos machuca, acreditando que sem isso não seremos completos. Por que é tão difícil soltar? Porque no fundo da nossa psique existe um medo ancestral do vazio. Acreditamos que, se deixarmos ir esse relacionamento, esse trabalho, essa versão de nós mesmos, ficaremos no nada, sem direção. Mas Jung nos mostra outra perspectiva. O que chamamos de vazio não é ausência, mas um espaço sagrado onde algo novo pode nascer. Não é um fim, é um começo. Se você observar sua vida, perceberá que os momentos de maior crescimento foram precedidos por uma perda, por uma despedida, por um ato de soltar. Pense em cada etapa importante da sua história. Antes de cada transformação, houve uma despedida. Talvez de uma pessoa, de uma crença, de um lugar, de um medo. E embora naquele momento tenha doído,
Depois você percebeu que essa mudança era necessária para sua evolução. O apego não apenas nos mantém presos a pessoas ou situações, mas também nos amarra a uma identidade fixa. Jung falava da necessidade de integrar todas as partes do nosso ser, inclusive aquelas que rejeitamos. Mas quando você se apega a uma imagem de quem acredita ser, limita sua capacidade de crescimento. Você se agarra à ideia de que sempre foi assim e resiste à mudança. Mas a verdade é que você não é uma identidade estática. Você é um processo em constante evolução. Toda vez que resiste a soltar, gera sofrimento. Mas toda vez que ousa deixar ir o que já não lhe pertence, algo dentro de você se liberta. O peso se alivia, o corpo respira melhor, a mente se esclarece. E é nesse estado de abertura que as melhores oportunidades chegam à sua vida. Jung chamava isso de sincronicidade, o fenômeno em que, quando você está alinhado com sua verdade, a vida parece conspirar a seu favor. Não é mágica, é a consequência natural de soltar o que você não é para dar espaço ao que realmente é. Talvez, neste momento, você sinta que, se deixar ir certo relacionamento, ficará sozinho. Que se soltar uma ideia que defendeu por anos, perderá sua identidade. Que se desprender do que lhe é familiar, ficará sem rumo. Mas Jung nos diz que a incerteza é a chave da verdadeira transformação. Quando você ousa se aventurar no desconhecido, descobre partes de si que nunca imaginou. E nesse descobrimento, encontra uma liberdade que vai além de qualquer apego. O medo da mudança é natural, mas ficar preso ao que já não ressoa com você é a verdadeira perda. A vida sempre está lhe enviando sinais. Pessoas que se afastam, portas que se fecham, oportunidades que já não despertam a mesma emoção de antes. Nada disso é coincidência. É a forma como a vida lhe diz que é hora de dar o próximo passo. Se neste momento você sente que algo dentro de si resiste, pergunte-se: estou segurando isso por amor ou por medo? Me apego porque realmente quero ou porque temo o que acontecerá se deixar ir? A resposta a essas perguntas lhe dará clareza. E quando tiver essa clareza, quando compreender que o apego é apenas uma ilusão criada pelo medo, soltar deixará de ser um sacrifício e se tornará um ato de amor próprio. O que é verdadeiramente seu nunca precisará ser forçado. Nunca precisará ser retido com medo ou ansiedade. O que é para você fluirá naturalmente, sem esforço, sem luta. E o que não é para você, por mais que tente segurar, só trará sofrimento. Jung nos ensinou que a paz chega quando nos alinhamos com nossa verdade, quando paramos de resistir ao inevitável e confiamos no processo da vida. Então, respire. Sinta em seu corpo tudo aquilo que tem retido. Visualize o que tem lhe pesado, o que tem lhe roubado o ar, o que tem impedido seu avanço. E agora, imagine como seria sua vida sem essa carga. Imagine a leveza, a tranquilidade, a sensação de liberdade. Porque essa liberdade não está no futuro, nem em algo externo. Ela está dentro de você, esperando que decida soltar. Quando você continua apegado a algo que já não tem lugar em sua vida, seu inconsciente sabe antes de você. Ele se manifesta na ansiedade, no desconforto que sente sem razão aparente, nessa sensação de estar preso em um ciclo do qual não consegue sair. É como se sua mente consciente tentasse segurar algo que, no fundo do seu ser, já foi descartado. Jung nos ensinou que os apegos não são apenas conexões emocionais, mas expressões de nossas feridas não curadas. Cada relacionamento em que você sente que não pode respirar, cada situação que lhe causa angústia, nada mais é do que uma repetição de algo que seu inconsciente está tentando resolver. É por isso que você continua atraindo os mesmos padrões, as mesmas experiências disfarçadas de novas oportunidades. Porque, até que aprenda a lição, até que tenha a coragem de soltar, a vida continuará lhe apresentando o mesmo cenário repetidamente. Mas há algo que você precisa saber. Você não é prisioneiro do seu passado, nem do seu medo do futuro.
Você é livre para escolher a cada momento. O que lhe prende não é o relacionamento, a circunstância ou a história que conta sobre si mesmo. O que lhe prende é a crença de que não pode soltar. É a ideia de que, se o fizer, algo dentro de você se quebrará. Mas Jung nos mostra que não é assim. Quando você solta o que não lhe pertence, não se quebra. Você se reconstrói. A mente humana tem uma tendência natural a buscar segurança no que é conhecido. Preferimos permanecer no familiar, mesmo que doa, em vez de nos aventurarmos no desconhecido. Mas a grande ironia é que a verdadeira segurança não vem de nos agarrarmos ao que já não nos serve, e sim de confiarmos que, ao soltar, algo melhor tomará seu lugar. Não é um ato de perda, mas de expansão. Você já viveu experiências suficientes para saber que, sempre que pensou que não conseguiria superar algo, conseguiu. Que sempre que acreditou que sem aquela pessoa, sem aquela situação, sem aquele trabalho, a vida perderia o sentido, a vida continuou. E você não apenas seguiu em frente, mas cresceu, se transformou. Descobriu partes de si que jamais conheceria se não tivesse tido a coragem de soltar. Então, e se em vez de temer a mudança, você a abraçasse? E se, em vez de resistir ao inevitável, confiasse que a vida sempre está lhe guiando para algo melhor? Jung diria que esse é o processo natural de individuação, o caminho para se tornar a versão mais autêntica de si mesmo. E esse caminho nunca se baseia na retenção, mas na fluidez, na capacidade de se mover com a vida, em vez de lutar contra ela. A resistência gera sofrimento, o apego gera medo, mas quando você solta, experimenta algo que talvez não sinta há muito tempo. Paz. Não a paz superficial de evitar a dor, mas a paz profunda de saber que está alinhado com sua verdade, permitindo que a vida flua em vez de tentar controlá-la. Imagine como seria acordar sem aquela sensação de peso no peito. Imagine como seria respirar sem a pressão constante do que deveria ser. Imagine poder se mover livremente pela vida, sem medo, sem culpa, sem a sensação de que algo o impede de avançar. Essa liberdade não está fora do seu alcance. Ela está aqui, neste momento, esperando que você tome a decisão de soltar. Talvez sua mente ainda resista, dizendo que sem esse apego, você não será o mesmo. E isso é verdade. Você não será o mesmo. Será alguém mais leve, mais autêntico, mais conectado com sua essência. E quando isso acontecer, quando você deixar espaço para o novo, se surpreenderá com a forma como a vida responde. Porque tudo o que você tem buscado, toda a felicidade, a plenitude, a clareza que achava que viriam de algo externo, sempre esteve dentro de você. Você só precisava soltar o que o impedia de enxergar isso. A mente busca se agarrar às coisas porque acredita que, ao fazer isso, terá controle. Mas o controle é apenas uma ilusão. Jung descobriu que a psique humana não é um sistema rígido, mas um fluxo constante de transformação. Resistimos à mudança porque o ego, essa parte da mente que constrói nossa identidade, teme se desintegrar, se deixar ir o que conheceu por tanto tempo. No entanto, a verdade é que o ego só se fortalece quando permite a evolução, quando aceita que se agarrar ao que já não ressoa apenas gera sofrimento. O apego é uma reação natural do ser humano. Mas, quando se torna uma necessidade, uma obsessão, algo que gera angústia ou dependência, deixa de ser um laço e se transforma em uma corrente. Jung diria que o apego nos fala de uma carência interna, de uma parte da nossa psique que ainda não foi integrada. Por isso, quando você sente que não consegue soltar alguém, não é realmente essa pessoa a quem está se agarrando, mas ao que ela representa para você. Talvez simbolize segurança, amor, validação, companhia. Mas, se você precisa se apegar a isso com medo, então não é autêntico. É apenas uma projeção do que você acredita precisar para se sentir completo. Quando você se apega a um relacionamento que já não o nutre, não está escolhendo o amor, mas sim o medo da solidão.
quando se apega a um trabalho que já não lhe traz satisfação, não está escolhendo a estabilidade, mas sim o medo da mudança. Quando continua se identificando com uma versão antiga de si mesmo, não está sendo fiel à sua essência, mas ao temor de perder uma identidade que já não é sua. Mas a identidade não é um molde fixo. É um rio que muda a cada experiência, a cada lição, a cada ciclo que termina e começa. O que Jung nos convida a fazer é olhar com honestidade para a raiz dos nossos apegos. Pergunte-se: que parte de mim acredita que precisa disso para estar bem? Porque sinto que, sem isso, não poderei ser feliz. Essas respostas o levarão à origem do medo, a ferida não curada que tem alimentado a ilusão de que, sem certas coisas ou pessoas, você não poderia seguir adiante. E quando descobre essa origem, quando compreende que não é seu apego, mas o observador da sua própria experiência, a corrente começa a se quebrar. Você não precisa de um sinal externo para soltar. Não precisa esperar que tudo desmorone para perceber que já era hora de fechar esse capítulo. O simples fato de sentir que algo não flui, que algo pesa, que algo gera angústia em vez de paz, é suficiente para saber que já cumpriu seu propósito em sua vida. Jung nos lembraria que a vida é um constante movimento de expansão e contração, de criação e destruição, de deixar ir e receber. Quando você se apega, fica estagnado. Quando solta, flui com o curso natural da vida. O medo de soltar nada mais é do que a ausência de confiança de que algo melhor virá. Mas se olhar para trás, verá que em todas as vezes em que soltou algo com medo, com resistência, com incerteza, a vida lhe mostrou que aquilo não era o fim, mas o começo de algo maior. Talvez no início não tenha enxergado, mas com o tempo entendeu que o que acreditava ser uma perda era, na verdade, uma libertação. É hora de parar de viver com medo e começar a viver com confiança. Não no destino, não em algo externo, mas em si mesmo. Confie que sua essência sabe o que precisa, que sua alma sabe quando é o momento de fechar uma porta, que a vida está lhe guiando mesmo quando tudo parece estar ruindo. O que é realmente seu nunca precisará ser segurado com força. O que deve ficar permanecerá sem esforço, e o que já não ressoa com você irá embora no tempo certo, como as folhas que caem no outono, sabendo que a primavera trará novas oportunidades, novas experiências, novas versões de si mesmo. Solte o medo, solte a resistência, solte a ideia de que perder algo significa perder a si mesmo. Porque, na verdade, apenas quando solta é que realmente se encontra. Quando solta o que não lhe pertence, percebe que o vazio que tanto temia não é um abismo, mas um espaço sagrado para o novo. A mente, acostumada ao apego, tentará preenchê-lo imediatamente com preocupações, com novas ansiedades, com a necessidade de substituir o que foi perdido. Mas Jung nos ensina que esse espaço é necessário. É o silêncio antes de uma nova sinfonia, a pausa antes de uma transformação profunda. A sociedade nos ensinou a temer a solidão, a ver o desapego como uma derrota, a acreditar que o sucesso está em acumular em vez de liberar. Mas a verdade é que aqueles que realmente encontraram a paz a descobriram não na posse, mas na leveza de soltar. Quantas vezes você já sentiu um alívio imediato ao encerrar um ciclo que já não fazia sentido? Quantas vezes, depois de deixar algo para trás, sentiu que finalmente podia respirar? Jung falava da importância da individuação, do processo de nos tornarmos quem realmente somos, além das expectativas, dos medos e das projeções. Mas esse caminho exige que deixemos para trás as máscaras, que soltemos as identidades que já não nos representam e nos permitamos descobrir nossa verdade sem o peso do que os outros esperam de nós. O apego não apenas nos prende a pessoas ou situações, mas também nos amarra a versões obsoletas de nós mesmos. Quando você segura algo que já não faz parte de quem é, está negando a si mesmo a oportunidade de crescer.
É como se agarrar a uma pele que já cumpriu sua função, como tentar respirar em um espaço que se tornou pequeno demais para a imensidão do seu ser. Mas quando solta, quando permite que a mudança faça seu trabalho, tudo o que parecia estar desmoronando, na verdade estava se reorganizando para o seu maior bem. Talvez, neste momento, você sinta que, se soltar certos relacionamentos, certos hábitos, certas crenças, perderá parte de si. Mas o que realmente perderá é o peso de viver uma vida que não está alinhada com quem você é hoje. Jung nos ensinou que a psique humana tem uma sabedoria infinita, que o inconsciente nos guia mesmo quando não o compreendemos, que os sonhos, os símbolos e as emoções que reprimimos são mensagens de algo mais profundo dentro de nós. Se sente que algo precisa terminar, se sente que algo já não vibra com você, confie nessa sensação. É o seu inconsciente sussurrando a verdade antes mesmo que sua mente esteja pronta para aceitá-la. O apego é o medo disfarçado de amor. É a necessidade de se agarrar a algo porque acreditamos que sem isso não seremos completos. Mas a verdadeira plenitude não vem do externo. Vem da capacidade de estar em paz com o fluxo da vida, de confiar que cada ciclo tem seu propósito, que cada despedida é um convite para algo maior. Você não pode receber o novo se suas mãos estão ocupadas segurando o velho. Você não pode avançar se continua olhando para trás com nostalgia pelo que já cumpriu sua função. Pense em todas as vezes na sua vida em que achou que não conseguiria seguir em frente. Nas vezes em que acreditou que, sem aquela pessoa, sem aquela situação, sem aquele sonho que não se realizou, tudo perderia o sentido. Mas aqui está você. Você seguiu, com novas experiências, novas oportunidades, com uma versão de si que antes não existia. Isso é prova suficiente de que a vida continua, de que o medo é apenas uma ilusão, de que toda vez que solta, abre espaço para que algo melhor chegue. Respire. Sinta a resistência que ainda existe dentro de você. Observe os medos que tentam prendê-lo ao passado, ao que já não se encaixa. E agora, permita que se dissolvam. Você não precisa forçar nada, não precisa apressar o processo. Apenas precisa confiar que o que é verdadeiramente seu sempre encontrará uma maneira de permanecer. E o que já não ressoa irá embora suavemente, deixando espaço para algo maior. Solte. E observe como, nesse ato de libertação, o ar volta para você, a energia retorna e a vida começa a fluir novamente. Quando você se permite soltar, percebe que nunca foi o que possuía, nunca foi os relacionamentos que perdeu, nunca foi as expectativas que os outros colocaram sobre você. Você era, e sempre foi, muito mais do que isso. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira liberdade surge quando deixamos de nos identificar com o que já não nos define e começamos a viver a partir da nossa essência. Não a partir do medo, não da necessidade de controle, mas da confiança de que a vida tem um ritmo perfeito e que sempre que algo se vai, é porque já cumpriu seu propósito no nosso caminho. Olhe ao seu redor. Tudo na natureza é mudança. As estações não se agarram ao verão quando o outono bate à porta. As árvores não lutam contra o vento quando suas folhas precisam cair. O rio não para por medo do que encontrará adiante. E, no entanto, nós, seres humanos, nos apegamos ao que já não nos faz crescer, acreditando que, se soltarmos, ficaremos vazios. Mas a vida não funciona assim. A vida recompensa aqueles que confiam no seu fluxo, aqueles que têm a coragem de liberar o velho para abrir espaço para o novo. Se você sente que lhe falta o ar emocional, se sua alma está exausta de carregar o que já não ressoa com você, este é o momento de decidir. Você não precisa esperar que tudo desmorone, não precisa que o destino o obrigue a soltar. Você pode fazer isso agora, com consciência, com amor, com a certeza de que do outro lado desse medo está a sua verdadeira expansão. E aqui é onde quero fazer um convite.
Se esta mensagem ressoou com você, se sente que conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Porque cada pessoa que se liberta de seus apegos, cada pessoa que tem a coragem de soltar e viver com autenticidade, se torna um farol de luz para os outros. Deixe seu comentário. Me diga o que mais lhe impactou. Que parte de você sentiu essa mensagem como uma verdade profunda? Porque ao compartilhar nossas experiências, ao falar sobre o que aprendemos, inspiramos outros a fazer o mesmo. Inscreva-se se ainda não fez isso e ative o sininho para não perder mais conteúdos como este. Juntos, podemos construir uma comunidade onde o conhecimento e a reflexão sejam uma força de transformação. Porque toda vez que você compartilha, comenta ou interage, está ajudando essa mensagem a chegar a mais pessoas que talvez hoje precisem ouvir exatamente isso. A vida está cheia de possibilidades. E hoje você tem uma em suas mãos. A possibilidade de soltar, confiar, se abrir para o que realmente lhe pertence. Você se atreve a dar esse passo? Se a resposta for sim, então a mudança já começou dentro de você. Nos vemos no próximo vídeo.